A gente volta falando novamente aqui do caso da morte do menino Sael, né, Oswaldo? Oswaldo Eustáquio está participando hoje com a gente aqui do programa. Oswaldo, essa demora na liberação do corpo, né? Por que acontece esse tipo de situação e que acaba estendendo o sofrimento de toda uma família, né, dos amigos da vítima? Essa situação está acontecendo, Rafael, você que nos assiste aqui na TVCI, porque ninguém no hospital, nenhum médico, quis assinar a certidão de óbito do garoto, porque não sabem do que ele morreu, porque ele foi 4 vezes no hospital, 2 vezes na UPA aqui da Prefeitura de Paranaguá e 2 vezes no Hospital Regional e não foi feito nenhum exame. E nem nenhum médico quer assinar esse atestado de óbito porque sabe que vai ter problemas no CRM, sabe que pode ter problemas criminais por causa disso. Aliás, a família do Sael foi até a delegacia para tentar registrar um boletim de ocorrência e nós não sabemos por que a delegada que estava de plantão não quis registrar o boletim de ocorrência. Isso também precisa ser averiguado. Agora, um advogado, Rafael, pode explicar isso melhor para a gente. O porquê, o motivo que o corpo ainda está no IML e não foi liberado. Para mim, isso aí é uma grande sacanagem, mas eu acho que um advogado pode dizer melhor para a gente. Pois é, um advogado especialista na área pode contar para a gente melhor, né, Oswaldo, por que esse tipo de situação acontece. Para responder junto do advogado a essa questão, a gente chama novamente o Caissara, que fala ao vivo conosco, né, Caissara, e apresenta o nosso convidado para ajudar a gente a esclarecer melhor essa situação. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Rafael, Oswaldo e a todos. Muito bem, eu vou repassar esta pergunta ao advogado, que é especialista em direito público, o advogado Dr. Bruno Meindel, sobre essa situação. O senhor vem acompanhando do Sael, um jovem de 17 anos, que acabou perdendo a vida e depois ficar internado por 4 vezes. 2 vezes ele esteve na UPA e 2 no Hospital Regional. Doutor, a pergunta que não quer calar, por que esse corpo ainda não foi liberado, não tem um laudo, não tem um atestado? Boa tarde. Boa tarde, Caissara. Na verdade, não tem como a gente dizer com certeza o que teria acontecido nesse caso específico. Mas a orientação, tanto do Conselho Federal de Medicina quanto do Conselho Nacional de Justiça, é que, havendo a internação de uma pessoa em um hospital e essa pessoa vindo a óbito, a declaração de óbito ou o atestado de óbito, esse documento que é emitido pelo hospital, pelo médico responsável por esse internamento, tem que ser imediata. A liberação tem que ser feita junto com o corpo, porque o artigo 77 da Lei de Registros Civis é claro em dizer que a certidão de óbito, que já é o documento público feito num cartório, com base nessa declaração de óbito emitida pelo médico, tem que ser expedido preferencialmente dentro das primeiras 24 horas do óbito. Doutor, também vale salientar aqui, segundo consta, parece que um hospital tem mais 48 horas para liberar o corpo. Procede essa informação? Não há como saber se há alguma regulamentação interna do hospital ou qual o procedimento específico que eles estariam seguindo. Mas a orientação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para todo o país é no sentido de que, havendo a liberação do corpo no hospital, a declaração de óbito tem que ser liberada juntamente de imediato. Ao que parece, o corpo já estaria no IML, junto com o corpo no IML deveria ter sido encaminhada, de acordo com essa orientação do Conselho Nacional de Justiça, a declaração de óbito, para que a família pudesse registrar esse óbito no cartório de registro civil e pudesse realizar o sepultamento. Doutor, pela experiência do senhor, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade pela emissão da declaração de óbito ou desse atestado de óbito, são 2 nomes diferentes, mas é o mesmo documento, é do hospital em que o paciente estava internado e dentro do hospital do médico responsável por essa internação. Outra questão também levantada, doutor, parece que o Conselho Federal de Medicina, que diz que no caso do médico não ter certeza da motivação do óbito, ele deve emitir um laudo de causa indeterminada. Isso consta? Há uma resolução do Conselho Federal de Medicina no sentido de que os médicos intervencionistas, no caso seria mais especificamente os médicos do SAMU,
em caso de morte de causas naturais, ou seja, a morte não violenta, por causa desconhecida, em cidades que não haja o serviço de verificação de óbito, que é o caso de Paranaguá, deve fazer a declaração de óbito colocando a causa da morte como desconhecida. Não seria o caso de aplicação para um hospital. O hospital, tendo um paciente internado, tem que fazer a declaração de óbito constando qual seria a causa da morte, até porque esse paciente já estaria sendo examinado, medicado, e já deveria haver um diagnóstico do que eu estava acometendo para ser declarado qual que seria a causa dessa morte. Bom, Oswaldo e também o Rafael, só para finalizarmos aqui, doutor, o Conselho Nacional de Justiça tem uma orientação para que a declaração de óbito pelo hospital seja imediata. Exatamente. É uma orientação do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, de que essa declaração de óbito seja feita sempre de imediato pelo hospital. Não sei se haveria aqui, no aspecto regional, ou do Paraná ou de Paranaguá, algum prazo determinado, mas essa orientação vem aí de um dos nossos órgãos máximos de justiça, na linha de que a família não teria que aguardar nenhum prazo, que isso deveria ser feito de uma maneira imediata. O hospital agiu de uma forma correta, liberando esse corpo para o Instituto Médico Legal? Aí, nesse caso, não tem como emitir um parecer dizendo se o hospital agiu de uma maneira correta ou não, até porque toda essa documentação oficial ainda não foi disponibilizada, nem para a família, nem para a imprensa, nem para, até o momento, para ninguém. Isso ainda não foi disponibilizado a público, mesmo para a família, que é a parte interessada aqui no caso. Então, não tem como saber, no caso em concreto do Israel, se houve a atitude correta em encaminhar esse corpo ou não para o IML. Mas, pela orientação do CNJ, sempre friso aqui em âmbito geral, né, o que seriam normas gerais, havendo a liberação, a retirada do corpo do hospital, juntamente com o corpo deveria haver a emissão da declaração de óbito. Doutor, no estúdio, o Oswaldo quer fazer uma pergunta para o senhor. Oswaldo, estou aqui à sua inteira disposição, como também o doutor Bruno. Eu gostaria que você perguntasse para o doutor Bruno se a responsabilidade agora é do hospital, ou seja, da Secretaria de Saúde, para emitir essa certidão de óbito, para que possa haver o sepultamento. Ou seja, quem nós devemos cobrar agora? O IML ou não? Ou o Hospital Regional e a Secretaria de Saúde obrigatoriamente tem que emitir essa certidão de óbito para que o corpo seja liberado? Quem nós devemos cobrar nesse momento, doutor? Bom, vou repassar essa pergunta, Oswaldo. O Oswaldo pergunta ao senhor, doutor Bruno, de quem é a responsabilidade da Secretaria de Saúde, do Hospital Regional, porque a família tem que fazer o velório e o sepultamento do corpo. De quem é, nesse momento, a culpa? No caso, como eu disse, em âmbito geral, na situação que se instala agora, quem tem que emitir essa declaração de óbito é o estabelecimento em que essa pessoa estava internada, esse paciente estava internado. Que seria o Hospital Regional. No caso, o Hospital Regional. Então, a responsabilidade da emissão desse documento é do Hospital Regional. E a responsabilidade civil, em sendo o Hospital Regional ligado ao Estado do Paraná, seria subsidiariamente aí do Estado do Paraná. Então, o responsável seria quem foi o médico responsável por esse internamento, e a responsabilidade jurídica seria em relação ao Estado do Paraná, inclusive para as medidas judiciais que se mostrassem cabíveis, com relação até uma exigência da família na liberação desse documento, para que possa se livrar desse estado de angústia e realizar o sepultamento do ente querido. Doutor, eles teriam prazo para isso? Como dito, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, essa orientação é que a declaração deveria ter sido emitida de imediato junto com a liberação do corpo ao IML. E só para dar também uma satisfação, um parecer para a família, o que a família pode fazer nesse momento? A família poderia, agora, vendo esse estado de coisas, sem a liberação de um documento e necessitando, aí tanto por uma questão emocional quanto uma questão até
burocrática mesmo, realizar a certidão de óbito e fazer o sepultamento do ente querido, a orientação é de que busque um advogado ou a assistência jurídica de alguma maneira para que entre com os procedimentos cabíveis, impingindo ao Estado do Paraná a confecção desse documento para que possa ser levado a cartório e realizada a certidão de óbito para que todos os trâmites legais possam ser cumpridos e esse corpo possa ser sepultado. Então, agradeço ao doutor Bruno Maideu, falando aí sobre esta situação, doutor que é especialista em direito público. Eu volto com você, Rafael e Oswaldo Eustáquio. Tá certo, Oswaldo. Muito obrigado, Caissara, desculpa, pela tua participação. Agradeço ao doutor também pela participação. Oswaldo, seria uma situação no mínimo absurda, né? Além da família perder o ente querido, ter que correr com trâmites judiciais para poder liberar o corpo, né? Um absurdo, uma vergonha. E agora que o doutor explicou o caso direitinho, a gente teve um panorama melhor. E imagine você que está me assistindo, o pai do Sael, a mãe do Sael que não come desde segunda-feira. Pois é. Tivemos informações da família que alguém do hospital tentou maquiar a morte dele, dizer, olha, vamos dizer que ele morreu na terça para dar o prazo legal, mas é mentira, ele morreu na segunda-feira e desde segunda-feira os pais estão desolados e o corpo que está no IML não pode ser sepultado porque não existe uma certidão de óbito. Agora, Rafa, é o seguinte, nós não podemos aceitar isso. Independente de quem é o problema, nós não queremos vir aqui apenas achar culpados. Nós temos que achar uma solução. E eu faço um apelo aqui para a direção do Hospital Regional. Por favor, liberem essa certidão. Independente se alguém errou, que isso seja discutido lá na frente. E se for descoberto que houve um erro, que quem errou seja punido. Mas não é esse o problema agora. Isso aí a gente discute depois. Por favor, liberem essa certidão. Existe um pai chorando, existe uma mãe chorando que quer sepultar o seu filho e só quem sepultou alguém sabe a dor que é não poder ter acesso ao corpo para velar, para enterrar, porque é um processo necessário que tem que ser passado, mas é muito duro. O fim de uma etapa, né, Oswaldo? É o fim de uma etapa, mas, Rafael, o processo de velório em 24 horas já é duro. Agora, imagine essa mãe que está velando por quase 3 dias sem o corpo, é uma dor muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte, Rafael, eu sei que nosso tempo estourou, nós temos mais coisas para falar, mas eu não admito como ser humano, como jornalista, como cidadão, que essa família esteja sofrendo assim. Então, eu ia ficar mais aqui, Rafael, com você, nós temos uma nota para ler, e de repente a gente até ler essa nota, mas eu vou pedir para a produção, para a nossa direção, se possível, para me dar um link para eu ir lá no Ministério Público. O Ministério Público já está aberto. Eu quero falar com a promotora pública da saúde, e ela tem que me atender, porque ela é uma servidora pública também, para que o Ministério Público faça uma intervenção. Se o Hospital Regional não liberar essa certidão agora, nas próximas horas, que o Ministério Público faça uma intervenção, porque eu não posso aceitar isso. Tem uma mãe chorando, tem um pai chorando. E você que está me assistindo sabe da gravidade disso, porque você também é um usuário da UPA, e o seu filho, os nossos filhos, os filhos de Paranaguá, que vão ser atendidos, não vão ter exames e vão ficar numa situação parecida com essa. Em Paranaguá, quem fica doente morre.